Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer mais um review de placa-mãe, um quadro que vocês gostam muito aqui no canal, e mais uma placa para CPUs AMD com chipset intermediário B450 da Gigabyte. Nós temos aqui a B450 Aorus M. A Aorus é a marca gamer da Gigabyte, por isso que tem esse nome aqui, não o Gigabyte B450. Como de praxe, eu vou trazer testes com CPUs populares que provavelmente vão ser utilizados aqui, como o 2200G, Ryzen 5 3600, que é o mais popular, Ryzen 7 3700X e o Ryzen 7 2700X, que é um CPU extremamente exigente e normalmente causa problemas em placas mais básicas. Nós vamos ver como é que essa placa aqui vai se sair. Também vou trazer testes de memória de 2400 até 3600 MHz para testar a estabilidade da placa e a compatibilidade com kits de memória, e vamos explorar os principais recursos dela. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. Esse vídeo é um oferecimento da nova linha de fontes Cooler Master MWE White V2, disponível nas potências de 450 a 750 watts. Elas contam com o selo 80 Plus White, com eficiência prática variando até o nível bronze e topologia DC-DC com garantia de linhas estáveis e mais seguras, circuito LLC 12V dedicado e cabo de força no padrão brasileiro, garantia nacional de 3 anos. Saiba mais pelo primeiro link na descrição. Aqui está a placa-mãe, vamos para o rápido unboxing. Apesar de não ter nenhum BR no nome dela, a própria caixa já entrega que ela é uma versão nacional. Ó. As coisas são traduzidas: placa-mãe, soquete M4, compatível com os Ryzen de primeira, segunda e terceira geração, inclusive. Essa é uma placa fabricada aqui no Brasil. Na parte de trás nós vemos aqui, ó, produzida no Polo Industrial de Manaus. Obviamente os componentes ainda são importados, mas esse é um movimento que várias marcas têm feito para tentar reduzir alguns impostos, né, trazer produtos um pouco mais competitivos para o cenário nacional. Então nós vemos aqui a parte da frente da caixa com os principais recursos: RGB Fusion, Ryzen, Athlon. E na parte de trás, um desenho da placa, alguns dos seus recursos, resumo das especificações e, sem mais enrolação, vamos para o nosso unboxing. A placa vem embalada em plástico antistático, como de costume, e por ser uma placa da linha básica, não espere muitas coisas. Nós temos aqui apenas o espelho traseiro, que tem esse design já na cor preta, com a logo Aorus aqui, dois cabos SATAs, os parafusos, aliás, o parafuso e essa bucha, o standoff para você fixar o SSD M2, o DVD de drivers que normalmente nós não utilizamos e um adesivo da Gigabyte, mais uma badge da Aorus, né, para você colar aí no seu gabinete caso você tenha interesse, e um mini manual, né, apenas, sei lá, 3 folhas falando o básico. O manual completo está disponível apenas no site da Aorus. Então aqui está a placa-mãe B450 Aorus M. Nós vemos que ela traz um design bastante simplificado, que é normal nesse tipo de placa, né? Então dissipadores mais compactos, sem muitas firulas, sem muitas áreas com iluminação. Tem apenas uma iluminação por trás aqui da zona de áudio, que faz um efeito de aura no seu gabinete, né? Ele fica iluminando por baixo. Mais ou menos é isso: PCB na cor preta, inscrições na cor cinza, as inscrições bem fortes na placa. E uma placa Micro TX, quadradona, 24,4 por 24,4, compatível com a esmagadora maior parte dos gabinetes que nós temos atuais, a não ser os gabinetes ITX que demandam de placas menores. Bom, falando em LEDs, aqui a placa tem alguns recursos para você conectar coolers RGB ou fitas LEDs. Por exemplo, nós temos aqui a conexão de 12 volts RGB, tem os 5 pinos. Essa conexão acaba sendo uma coringa, essa DLED One, porque você pode configurar ela para trabalhar tanto em 5 volts quanto em 12 volts, alterando via esse jumper aqui. Então, por exemplo, para conexões 5 volts naqueles coolers específicos, fitas LEDs, você pode deixar assim, troca a posição do jumper para usar em 12 volts. Tem uma outra conexão do mesmo tipo aqui na parte de cima, para você fazer a mesma coisa, e o jumper está aqui do lado também. E tem mais uma terceira conexão nessa área aqui, chamada LED CPU, que é específica para você também ligar fitas LEDs. Então a placa tem uma boa compatibilidade com esse tipo de recurso, embora a placa em si tenha poucos recursos de iluminação embutido. Quanto às conexões para fãs, a placa tem poucas conexões, pode acabar exigindo o uso de adaptadores, splitters ou controladores de terceiros se você quiser ligar várias fãs do seu gabinete.
Em alguns casos você vai precisar usar aquelas conexões Molex da sua fonte, adaptar ali do 4 pinos PWM para Molex, porque a gente tem apenas o CPU fan na parte de cima, que é obrigatório, e 2 conexões, uma de cada lado da placa. Ao menos elas estão bem posicionadas, porque é onde normalmente a pessoa vai precisar ligar ou a fan da parte de trás do gabinete, ou as fãs do water cooler já ficam muito bem posicionadas por aqui. Bom, o socket já é o velho conhecido, o AM4, que é retrocompatível com a primeira, segunda e terceira geração, e a BIOS dessa placa já veio compatível com os de terceira. O AGES ali foi o 1004, que é o mais atual, de novembro de 2019. Então você não precisa nem se preocupar ao comprar uma placa dessa, já vem tudo atualizado, é só colocar o processador e utilizar sem nenhum problema. Então, desmontando a placa, nós vemos aqui o dissipador que a Gigabyte adotou, tem dimensões razoáveis e proporcionam um arrefecimento em cima dos componentes críticos, e no caso ele cobre apenas 3 das 4 fases para V-Core. Aqui nós temos as 3 fases para V-Core e a última fase está aqui, ele fica apenas na lateral, uma das fases fica descoberta, as outras 3 são para gráficos integrados e SOC. Nós vemos aqui que ele não utiliza parafusos, que é aquela forma de fixação mais eficiente, que permite que você retire mais vezes antes que essas presilhas estraguem, mas se você não vai mexer nele, isso aqui não costuma causar problemas. Nós vemos o thermal pad e ele faz a conexão, o contato, melhor dizendo, com todos os MOSFETs, drivers, resistores e capacitores de cerâmica que estão ali no VRM. Então é um dissipador razoável, é muito bom ter um dissipador e uma placa intermediária dessa, porque proporciona melhores temperaturas para os seus componentes e uma melhor vida útil, ok? Começando então aqui o circuito, nós temos o conector de 8 pinos, EPS, obrigatório para você alimentar o processador. Nós temos 3 capacitores de polímero sólidos 270 microfarads, 16 volts, o PWM, que é um ISL 95712, que controla o VRM no esquema de 4 mais 3 fases. Ele aciona os drivers, que são esses componentes bem pequenininhos que estão aqui. Aqui nós temos outros desses componentes, que são os drivers ISL 6625A. O próprio PWM tem alguns drivers integrados, então ele poupa a placa-mãe de ter vários componentes, né, esses componentes a mais aí. E talvez vocês fiquem um pouco confusos, porque quando você olha assim, parece que a placa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fases, ou seja, 8 para V-Core e 3 para gráficos integrados, mas na verdade a placa tem apenas 4 fases. A gente pode saber muito facilmente isso pelo próprio PWM e pela contagem de MOSFETs. Basicamente o que a Gigabyte fez aqui foi dobrar a quantidade de indutores por fase, então a cada 2 indutores e 3 MOSFETs nós temos uma fase, certo? Então são 4 para V-Core e 3 para gráficos integrados e SOC. A Gigabyte trouxe aqui MOSFETs muito populares, a gente vê em várias placas-mãe, não só da Gigabyte, de várias outras marcas. Um MOSFET de alta 4C10N, que trabalha até 34 amperes e 80 graus, e 2 4C06N de baixa, que trabalham 52 amperes e 80 graus. Ambos com tolerância máxima de 150 graus. Nas fases do SOC e gráficos integrados, ela colocou apenas um de baixa, são os mesmos MOSFETs utilizados. Na saída aqui antes do processador, nós vemos indutores 50 nanohenry e 9 capacitores 6.3 volts, 560 microfarads. Adotando a temperatura ambiente de 32, mais ou menos 2 graus e bancada aberta de forma a simular o uso dentro de um gabinete fechado, ao rodar um teste de estresse em Blender Classroom Ryzen 3 3200G com a exigência média de 40 amperes, produziu no VRM uma temperatura bem amena, de 38 a 42 graus, com picos em 56 no PWM. Jogando PUBG pelo mesmo tempo, 15 minutos, a temperatura ficou muito parecida. Com o CPU mais popular, Ryzen 5 3600, com a exigência média na casa dos 50 amperes, o VRM subiu de 51 a 55 graus, com picos no PWM em 64. Em jogo, uma temperatura bastante tranquila. Já com o octa-core Ryzen 7 3700X, que exigiu cerca de 55 amperes, muito próximo do 3600, a temperatura chegou a ficar alguns graus a menos que o teste do 3600, isso porque o cooler do 3700X é maior e sopra mais em cima do VRM, o Reef Prism. Em jogo, ficou ali muito parecido, alguns graus a menos. Agora, testando em overclock, o 3700X a 1.44 volts, com a exigência por volta de 75 amperes,
o VRM começou a esquentar um pouquinho mais, de 66 a 76 graus, picos de 83 ali próximo da região do PWM. Finalmente, com o Ryzen 7 2700X de 105 watts, cuja exigência rondou a casa dos 85 amperes, a temperatura ficou um pouco abaixo do teste do overclock do 3700X, porque lá eu tinha usado um water cooler, e aqui eu usei o cooler box do 2700X, que novamente ajuda na ventilação do VRM. Em jogo tudo ok. Já em overclock do 2700X, onde a gente coloca 1.44 volts, onde ele exige cerca de 115 amperes, que é parecido com o que um Ryzen 9 3900X exige em estoque, nós vemos que a placa apresentou o Power Throttling, ou seja, a temperatura ainda estava ok, apesar de estar alta, mas normalmente esses MOSFETs conseguem trabalhar numa temperatura maior, mas a exigência estava tão alta que a demanda, a carga do VRM vai diminuindo muito, ou seja, conforme aumenta a temperatura, o fornecimento de corrente também cai. E com isso, o CPU reduziu para cerca de 500 MHz a sua frequência e você não conseguiu aproveitar o seu 2700X. A temperatura rondou ali a casa dos 100 graus, em alguns momentos passava dos 110 graus. Portanto, a minha recomendação, considerando a realidade do nosso país, que é um país quente, em estoque até o Ryzen 7 2700X da segunda geração e até o 3800X da terceira geração. Para overclock moderado, até um 2600, 2600X da segunda geração e até um 3700X ou um 3800X da terceira geração. Embora o 3800X já tenha um clock bem maior e normalmente as pessoas não se preocupam muito com o overclock dele. Continuando aqui o review da nossa placa, então nós temos 4 slots de memória que rodam na frequência até 2966, 2933 em Dual Channel e 64 GB de RAM. Em overclock, conforme aponta gigabyte, funciona até 3600 MHz. Eu fiz o teste com 4 kits de memória diferentes, que são os padrões aqui do canal. Apenas o G-Skills na HyperX 3400 não funcionou em XMP, nem mesmo colocando 3200 ou 3000 MHz. Os outros funcionaram perfeitamente, um HyperX Fury 2400, um Team Group Vulkan 3000 e, curiosamente, um Trident Z Royal 3600 funcionou na placa perfeitamente, apenas ativando o XMP. Na lateral da placa nós vemos aqui o conector de alimentação principal, as conexões que eu já havia mostrado para vocês, 2 SATAs virados para cima, 4 SATAs virados para o lado, com suporte a RAID 0, 1 e 10. Aqui na parte de baixo nós temos o Clear CMOS, LEDs indicativos do status do post, que ajuda a identificar problemas no CPU, na memória, no dispositivo de boot, headers do painel frontal, incluindo aqui o speaker, USB 3.0, 2.0 frontais, para você usar tanto em coolers quanto no gabinete, conexão TPM com LPT, conexão de áudio, SPDIF. E falando agora de slots, nós vemos aqui que a placa tem um slot M2 com um dissipador. Isso aqui é uma coisa muito boa, porque os SSDs NVMe esquentam muito, chega a bater 90 graus, e quando esquentam, a performance cai. O controlador pega uma temperatura muito alta, as NANDs pegam uma temperatura muito alta, a performance começa a se deteriorar. Ele ficou posicionado aqui embaixo da placa de vídeo, né, mas não tem muito o que fazer porque a placa é pequena, uma micro TX. Quanto aos slots PCI Express, nós vemos que a placa tem 3 slots, um XZ6 completo, um XZ6 que roda apenas eletricamente X4 e um X1. Então você vai usar sua placa de vídeo sempre aqui. Aqui você pode usar uma placa de áudio, aqui uma placa de captura eventualmente, se for o caso, ok? Aqui nós temos a região de áudio. E por fim, nós temos as conexões aqui da parte de trás, onde nós temos uma boa quantidade de USBs. É interessante porque várias placas B450 têm 6 USBs, tem placas que eu chego a ver com 4 USBs. Aqui nós temos 8, são 4 3.0, 2 3.1 geração 2, aquelas mais rápidas do tipo A, não tem tipo C, e 2 2.0. Nós temos a conexão PS2 para mouse e teclado, DVI, HDMI, rede Gigabit, áudio 7.1, e com isso nós finalizamos a nossa breve revisão da B450 Aorus M. A Gigabyte adota um design parecido do BIOS entre as suas placas, onde na tela inicial nós podemos deslizar um menu na lateral com resumo e um menu embaixo com funções úteis, que permitem, por exemplo, voltar ao modo básico, que é um resumo para usuários menos experientes. Nos menus avançados é possível configurar as frequências e times da memória do CPU. Infelizmente a placa não conta com V-Core fixo, apenas por offset, que é um ponto que conta contra ela
para um overclock ali um pouquinho mais trabalhado, mas é possível usar o V-Core fixo via software Ryzen Master. E no mais, existem as configurações padronizadas de todas as BIOS, ajustes de PBO, switch de PCI Express, configurações de boot, ajustes de velocidade das fãs e etc. Chegando aqui ao final de mais um breve vídeo, espero que vocês tenham gostado das especificações dos testes da B450 Aorus M da Gigabyte. Nós vimos que, assim como boa parte das placas B450, que tem aí um dissipador no VRM pelo menos, ela traz boas condições para suportar os CPUs que normalmente as pessoas vão utilizar, que é um 1600, um 2600, um 3600. Testamos o 3700X, funcionou perfeitamente, mesmo em over. O CPU é extremamente eficiente, praticamente não exigiu nada da placa, só o 2700X que em overclock causou problemas. Mas overclock é uma coisa que o fabricante não garante, é uma coisa variável de chip para chip e depende também da habilidade do próprio usuário em fazer esse over. Em estoque, a gente conseguiu usar o 2700X, a gente vai conseguir usar também da terceira geração, um 3800X, talvez um 3900X, mas acho que fica muito fora da curva comprar um CPU de quase R$3.000 e gastar apenas R$600 numa placa-mãe, né? Faz mais sentido você, já que vai comprar um 3900X, comprar uma X570 ou uma X470 mais preparada para não perder nada do desempenho daquele processador. No mais, é uma boa placa, apresenta aí um dissipador no slot M2, isso aqui é muito importante porque os SSDs esquentam bastante, conforme nós temos visto nos reviews de SSDs aqui no canal. Oferece USB 3.1, geração 2, que é de alta velocidade, boas quantidades de USBs, 3 slots PCI Express, 8 SATAs, que é uma quantidade bastante, aliás, são 6 SATAs, que é uma quantidade bastante decente, para atender às demandas e no mais, não tem muito o que comentar. É uma B450 que funciona bem como as outras. O único ponto que nós percebemos é que, na maioria das placas-mãe que eu testo aqui no canal, aqueles kits de memória que eu sempre faço os testes funcionam sem nenhum problema. E nesse caso, aquela RAM de 3.400 MHz G-Skill SniperX não funcionou de jeito nenhum. O XMP eu só consegui rodar ela 2133. Não funcionou nem mesmo a 3.000 MHz. Então mostra que a placa ainda tem problemas de compatibilidade com certos kits e vale você consultar a lista de compatibilidade no site da Gigabyte, ok? O último preço dela, que eu olhei aqui na data de hoje, que é 28 de março, graças à disparada do dólar, as coisas ficaram muito caras, essa placa está aparecendo por R$ 669 na Terabyte Shop. Normalmente, com o dólar a 4,10, a gente encontrava essa placa em preços bem mais interessantes, na casa dos R$550, R$580. Ela fazia frente com placas que não traziam dissipador no VRM, como aquela da ASUS, a B450M Gaming, que inclusive tem review aqui no canal, e competia com a ASRock Steel Legend, que também tem review aqui no canal. Agora, com o patamar de preço subindo para tudo, as coisas vão ficando mais caras e mais difíceis. Então cabe a você procurar uma promoção da B450 Aorus M, caso seja interessante para você estar adquirindo. Na minha opinião, é uma boa placa, tem bons recursos, falha ali na compatibilidade de RAM, ao menos com aquele módulo específico que eu testei, e é um pouco limitada para overclock, por exemplo, não tem o suporte para V-Core fixo, isso dificulta um pouco as coisas para quem quer fazer algo mais preciso. Ok? Para quem vai usar em estoque, eu não vejo problemas em adquirir uma placa dessa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.